Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe você e sua família, seu lar. Gostaria de fazer uma breve reflexão hoje sobre um assunto que é de vital importância na vida de qualquer pessoa, mas principalmente na vida do cristão. Eu quero falar sobre oração, né? Então, a vida do cristão ela tem que ser pautada na oração, né? Leitura bíblica, jejum, mas pautada na oração, que é um dos pilares do relacionamento com Deus. Então, gostaria de falar com os irmãos hoje sobre três verdades sobre a oração, dentro do texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. O texto vai falar assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, a primeira verdade que eu queria trazer para os irmãos nesse dia é que não sabemos orar. Versículo 26, parte B, vai falar assim: pois não sabemos como orar. Olha, o próprio Paulo, apóstolo Paulo, está dizendo que não sabemos orar. Então, se você tinha essa dúvida e você também pensava dessa forma, eu não vou orar porque eu não sei orar. Eu quero te falar, pautado nesse versículo agora, que mesmo sem saber orar, você deve orar. Porque saber por saber ninguém sabe. Nem o próprio apóstolo Paulo sabia. Mas nenhum dos personagens bíblicos deixou de orar. Pelo contrário, a gente encontra vários ensinamentos sobre oração. O próprio Cristo nos ensina a orar. A gente vê os discípulos de Cristo chegando para Jesus, no texto de Mateus 6, pedindo a Jesus que ensinasse eles a orar, porque eles não sabiam orar. E a gente está falando dos discípulos que andavam com Cristo, não sabiam orar. E aí Cristo ensina a eles a orar, e por mais que nós temos esses ensinamentos, né, essas dicas de como orar, nunca vamos saber orar de forma perfeita. Mas algumas dicas a gente vê diante da Bíblia que nos ajuda a errar menos durante a oração. E a gente vê que a gente precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que devemos falar dos nossos pecados uns para com os outros e orar um pelos com os outros. A gente aprende que devemos buscar intimidade com Deus, quando Jesus fala que devemos entrar em nossos quartos, né, fechar a porta e orar a Deus em secreto. Então precisamos buscar intimidade com Deus, se relacionar com Deus, certo? Mas mesmo assim, nossa oração ainda não vai ser perfeita, ainda não vamos saber orar de fato. Isso é um motivo de se preocupar? Sim e não. Sim, porque devemos buscar melhorar cada vez mais, buscar intimidade cada vez mais. E não, por quê? Porque a segunda verdade, segundo o versículo 26, parte C, diz que o Espírito Santo intercede por nós. Olha só o texto. Vai falar assim: mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o versículo 26 vai falar que o próprio Espírito ele nos ajuda em nossas fraquezas. E uma de nossas fraquezas é não saber orar. Mas ele diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Interceder por nós quer dizer filtrar nossas orações, né? O Espírito Santo ele conhece nossa intimidade, o nosso coração, a nossa real necessidade, e ele filtra nossas orações para que chegue a Deus de forma correta, de forma agradável a Deus. Então, o Espírito Santo que conhece a Deus, mas também conhece o nosso íntimo, né? Ele filtra as nossas orações. Então, ele absorve tudo, né, que a gente pede, que a gente clama, que a gente fala, que a gente intercede. E aí ele tira dali a soberba, ele tira dali o egoísmo, ele tira ali as segundas intenções
Ele tira aqui dali que não presta das nossas orações e filtra ela, pega a essência do que é bom e leva diante de Deus. É por isso que muitas das vezes você não recebe aquilo que você simplesmente pediu, mas que você recebe na verdade o que você de fato precisava. Muitas das vezes a gente não entenda, mas a gente precisa ter isso em mente, que Deus ele não está ali para dar aquilo que pedimos, mas aquilo que precisamos, certo? E é por isso que o Espírito Santo ele filtra nossas orações. E para a gente finalizar, a terceira verdade é que o Espírito ele filtra nossas orações de acordo com a vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus coloca o Espírito Santo para fazer essa intercessão, porque o Espírito ele conhece as nossas vontades, nossas necessidades, nosso íntimo, mas também ele conhece o íntimo de Deus, ele conhece a real vontade de Deus. Então, nada melhor do que ele para fazer esse intercâmbio entre nós e Deus, porque ele conhece o nosso íntimo e ele conhece o íntimo de Deus, e ele vai fazer essa filtragem, ele vai fazer esse meio de campo, né? Então, ele vai fazer essa intercessão entre nós e Deus, certo? Então, o Espírito Santo está ali para isso. Então, muito embora não saber orar, embora a gente não saiba orar, né? A gente tem um Espírito Santo que intercede por nós e ele faz isso de acordo com a vontade de Deus. Essa é a reflexão que eu queria trazer para os irmãos neste momento, né? Então, que Deus abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Amém.